Oi, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo. Boa noite, doutora Boa Thaís, tudo bem? noite, tudo bem com Tô você? Deixa eu me bem. ajeitar. Estava Coisa ansiosa. Acabei de boa. falar para o pessoal enquanto o pessoal estava entrando. Eu falei, gente, eu estou ansiosíssima por essa live. Eu também. Não, e assim, a gente sempre conversa tanto, né? E aí acaba que parece que eu queria que já tivesse começado essa live já há um tempão. Eu falei, gente, mas tá demorando, demorando. Enfim, chegamos, né? Chegou o dia da gente falar desse assunto que eu amo também falar, né? Nutrição está no meu dia a dia, nos meus atendimentos, nas minhas pesquisas, nas minhas aulas, sabe? Então, assim. Eu me sinto muito confortável e gosto de aprender muito sobre a nutrição, ainda mais quando a gente pode linkar com temas em comum, né? Com o tema principal do meu trabalho, que é genética, mas do nosso, que é o autismo. Então, muito Não, importante para a gente. É um prazer falar com você, é um prazer falar desse assunto. muito obrigada por aceitar o convite. E, ao mesmo tempo, reforçando, né, quando falo em nutrição e autismo. Gente, quando eu fiz faculdade de nutrição, não foi abordado nada na faculdade. Não sabia-se sobre esse tema. E eu jamais imaginei, porque eu nunca fui muito de criança, né? Eu Uhum. sou mais razão, sou mais objetivo, sou mais ciência. Então, assim, eu nunca me imaginei trabalhando com crianças. E Frederico, que é a minha pecinha típica, né? Aham. Veio para fazer uma transformação em tudo, tanto de lidar com mais crianças, como me aventurar e me apaixonar pelo autismo e nutrição. Hoje eu atendo crianças, adolescentes e adultos, mas a minha maior demanda são crianças. E eu tenho empatia em trabalhar com isso. E pensa Ai, como a que bom. nutrição pode alcançar, né? E às vezes, antigamente, a gente nem falava em nutrição. Nutrição era, tipo, frescura, né? Acabava que deixava para segundo plano, né? Nem todo mundo percebia a importância. Eu falo muito hoje que a alimentação, a prática de exercício, falo isso porque eu dou aula também para vários cursos na área de saúde, envolve, né, todos esses profissionais. Eu falo hoje, para mim, ao meu ponto de vista, das minhas leituras, pesquisas, a nutrição, ela não só previne doenças e condições, ela trata. A alimentação hoje, ela trata várias condições, várias doenças, né? E muito além só da questão de estilo de vida ou de um objetivo específico, né? E até assim ampliando dentro disso, né? Além da questão do autismo, algumas comorbidades importantes no autismo podem ser tratadas. Quando eu falo em comorbidades, então a gente está falando de sintomas que precisam realmente de tratamento com a própria alimentação, né? Isso que a gente precisa desvendar, porque muitas vezes, até aqui, ó, falei para minha aluna de mestrado, Mari está aqui. A Mari, hoje a gente estava conversando, é minha nova aluna de mestrado, do mestrado em genética. Ai, que E a delícia. Mari, a Mariana, tá aqui. A Mari é biomédica e a Mari vai fazer o trabalho dela de mestrado nessa parte de nutrigenética dentro do projeto do autismo. Pelo menos é o nosso plano A, né, Mari? Porque eu falo assim para ela, Mari, o plano A é esse, nós temos um projeto, mas no meio do caminho pode acontecer, a gente tem que fazer alguns ajustes. Pesquisa é assim, mas a ideia é essa, é a gente desvendar um pouco desses genes que estão relacionados ao autismo e que estão relacionados a questões metabólicas para compreender melhor, porque eu falo muito, né? O autismo a gente precisa compreender para poder saber como lidar, como oferecer a melhor intervenção. Até porque, doutora, a maioria dos pais não sabe nem o que é alterações metabólicas. O que é genes? Então, eu vou começar a nossa live, porque, né, quero saber sobre Aham, genética, porque eu também quero aprender, pedindo para você se apresentar. Quem é a tá. doutora Thaís? E aí, doutora Thaís, eu quero saber qual é a relação da genética e nutrição para você. Ai, perfeito. Então, doutora Thais, biomédica,
Biomédica com a minha formação toda na área de genética clínica, genética humana. Então, eu sou professora, pesquisadora e também faço atendimentos no que a gente chama de ambulatório de aconselhamento genético. É o momento que a gente atende famílias e investiga. Esse ambulatório, eu faço isso tanto na rede pública como na privada, né, na clínica, que eu estava até agora, né? Então, a gente consegue linkar as pesquisas com o atendimento, e isso para mim, né, como profissional e também como pessoa, uma, né, pessoa que convive com várias condições, né, família, amigos, a gente sabe que a ciência que a gente tem na universidade, ela tem que ser para todas, ela tem que alcançar quem realmente precisa. Então, quando eu linko e consigo levar meus alunos a estudarem algo que vai refletir, por exemplo, lá nas famílias que precisam dessa informação, esse é um grande propósito meu hoje, é juntar o que a gente faz na pesquisa, o conhecimento que a gente tem, as evidências científicas, para que isso chegue até os pacientes, as famílias. Então, no ambulatório hoje de aconselhamento genético, né, onde eu faço esse atendimento às famílias, eu consigo passar um pouco dessas informações para que as estratégias de forma multiprofissionais, né, sejam mais assertivas, mais direcionadas para cada caso. Sempre naquele princípio da individualidade biológica que a gente tem que respeitar muito. Cada caso tem uma particularidade, existe a individualidade biológica, e quando a gente fala em genética, e aí já linkando com a nutrição, né, isso faz muito sentido, porque quando a gente conhece o perfil genético, a gente entende as necessidades nutricionais, a forma com que a reação, o seu organismo aproveita alguns nutrientes de uma forma mais assertiva mesmo, mais eficiente. Então, tem pessoas que, né, como você está na área de nutrição, provavelmente você deve ver isso muito, né? Que tem pessoas que dão certo com uma estratégia alimentar e outras não. Isso é a particularidade, a individualidade biológica. E para o autismo não vai ser diferente. Faz muito sentido, porque o espectro de manifestações clínicas no autismo, ele é muito grande, ele é muito variável. Então, quando a gente conhece um pouquinho mais da individualidade de cada um desses pacientes, das crianças, dos adultos que têm algumas comorbidades ou que têm algum problema metabólico junto com o autismo, nós conseguimos focar, né, com a parte desse conhecimento, em uma intervenção mais específica, mais assertiva. Então, a genética, ela contribui com a nutrição, mostrando um pouco mais da individualidade biológica. Claro que também tem avaliação clínica, mas essa informação mostra quem é geneticamente, o que existe ali de reações, né, metabólicas, aproveitamento de nutrientes, predisposições a algumas Sensibilidades, predisposições. sensibilidades. Tudo isso a gente passa a conhecer quando a gente faz a investigação genética, e aí isso te dá um caminho para poder Porque, fazer uma doutora, intervenção. vamos lá, veio uma informação na cabeça. Por Sim. exemplo, eu faço anamnese, né, do meu paciente, e aí às vezes pergunto, pai e mãe, quais as doenças que o pai e a mãe desenvolvem? E Uhum. né, que tem o vô, avó, bisavô. Daí lá pontua, né? Depressão, pontua obesidade, diabetes, morreu de câncer e tal. Então ali já assinala, já chama atenção de opa, preciso ficar em cima de alguns marcadores, porque essa criança tem uma memória genética. E aí a minha pergunta é essa, porque para nós acende o alerta, vou ficar de olho nisso, daí vou olhar os marcadores bioquímicos. Como que a genética consegue me auxiliar nisso, me dar mais assertibilidade de só não, opa, preciso ficar de olho, opa, isso pode, ele tem essa marca, ele tem, opa, gente, caiu a doutora Thaís, gente. Desculpa, eu acho que tinha saído. Saiu, voltou. Você Voltei? saiu, voltou. Desculpa. Não, Mas eu escutei aqui a pergunta, ótimo. que como que a genética pode auxiliar quando você vê esse risco na sua anamnese, nas Isso. perguntas que você faz para o paciente ali no momento da anamnese. Então, é o primeiro indício, né? Aquela primeira informaçãozinha que você fica ali, olha, né? Pontinho Fica de de olho, te dá um interrogação, né? alerta. Coloca o pontinho do lado ali. E aí, nesses casos, assim, se o interessante é que se tiver muita
condição, muitos familiares envolvidos, talvez seja o caso de investigar de forma mais específica esse fator genético. Seja através de um exame que vai trazer essas informações de forma mais clara, porque aí a gente tem aquela ideia. Eu costumo falar que a gente pensa assim, genes candidatos. A hipertensão tem o gene da enzima conversora de angiotensina, muito estudado, gene ECA ou ACE, né, no termo do inglês. E esse gene está super associado à hipertensão, questões cardiovasculares e com muitos estudos científicos comprovados. Então aí você já pensa, nossa, o ACE, né, o gene ECA pode estar envolvido aqui. Mas eu não tenho certeza sem o exame. Eu tenho uma hipótese por conta da história. Interrogação. Isso. Agora, se aquilo a gente perceber que está mais ali disperso e sabendo que é uma condição multifatorial, aí é um outro conhecimento que a gente tem que ter. Tem aquelas condições que são multifatoriais e que o estilo de vida também acaba contribuindo muito. Então, aí eu já tenho uma série de... epigenética. Isso, a epigenética pode ser usada. Então, você já tem alguns instrumentos que, mesmo sem o exame, você consegue lidar, né, e consegue oferecer esse suporte, essa estratégia de tratamento, de intervenção, mesmo sem o exame. Por isso que eu falo, a gente fala em exame genético, mas não quer dizer que todo caso vai ter que fazer o exame. Ah, porque, né, no autismo está se falando muito de exame genético e meu filho não fez. Vamos entender a real necessidade. Por outro lado, eu falo assim, o exame genético não tem como não ser informativo, porque ele vai trazer uma informação. Então, assim, só que o que eu pondero muito? Eu falo, eu não costumo ficar empurrando o exame genético, mas eu até porque não faz parte do princípio do nosso atendimento, mas eu tenho que deixar claro as vantagens e sempre vai ser muito informativo. Agora, se o paciente não pode investir naquilo, é um paciente muitas vezes carente, não está sendo atendido pelo SUS, o exame genético é muito caro e a gente sabe de condições multifatoriais, a gente tem instrumentos para ir trabalhando, tentando melhorar a expressão desses possíveis genes que estão envolvidos com o estilo de vida, incluindo principalmente a alimentação. Por quê? Só para fechar, que eu acho que estou falando até demais, mas a gente já sabe por comprovação científica, que tem alimentos que têm o que a gente chama de bioativos, né? Que aí você pode, inclusive, explicar melhor para o pessoal. Esses bioativos são moléculas que conseguem, como que eu falaria um termo aqui, sem ser muito técnico, mas... Modular. Modular, ele dá melhora, às vezes, a expressão de algum gene, mas que consegue... fazer com que aquele gene funcione da forma que nós esperamos. Às vezes melhorando a expressão dele, fazendo com que ele fique mais ativo, às vezes diminuindo essa expressão. Lembrando que não é uma modificação no gene, nós não estamos modificando a estrutura do gene, e sim o funcionamento dele está sendo moldado, né? E não é uma coisa também tão assim, simples, mas que pode como uma ser alimentação feito. desregrada, cheio de toxinas, Isso. cheio de açúcares, cheio de conservantes, cheio de corantes, vai fazer com que esses genes trabalhem de outra forma, né? Muito com uma expressão diferente, carreando e caminhando para favorecer essas comorbidades que já são possíveis, né? Os bioativos conseguem ser aquele ganchinho, consegue puxar e levar para o outro caminho de modulação. A gente não vai transformar ele, porque daí, às vezes, o paciente busca, né? O pai e a mamãe no desespero querem que a gente faça. E aí, alguns profissionais que estão no meio da mídia vendem isso, né? Isso Transformação. é a grande preocupação, misturar o comercial com o que realmente é científico. Existe base científica para isso, mas infelizmente alguns, né, não só profissionais, mas às vezes até laboratórios começam a comercializar isso de uma forma para chamar muita atenção que acaba, infelizmente, tendo uma visão ruim, né, às vezes, do que realmente esse exame pode contribuir. Por exemplo, estou falando quando a gente fala de exames, né? Sim. Então, por isso que é importante o profissional ter não só o conhecimento, mas poder orientar a família. Tem muito, aproveitando isso que nós estamos falando, tem muitos exames genéticos que são comercializados hoje direto no laboratório, que nos Estados Unidos eles falam direto ao consumidor. Nos Estados Unidos, alguns exames as pessoas compram na farmácia. Mas interpretar isso é muito, né? É um detalhe muito importante. Né? Eu comecei a divulgar que eu vou trabalhar nutrição e genética, Sim. né? E aí eu estou atendendo já alguns pacientes
e tenho pacientes de inúmeras classes, e pelo Brasil inteiro, inclusive fora. Aí vem caindo nos últimos meses pacientes que papai e a mamãe têm um poder aquisitivo bom e já fizeram vários exames. E aí eles chegam para mim com tantas opções de exames genéticos que eu vou pro Google. Porque assim, já fizeram, porque o laboratório, porque eu gasto, porque não sei quem. Tipo, tem uma galera prescrevendo. Só Sim. mando o laudo para eles, E aí sabe? esse Sem laudo a traz orientação do. informação. Sem informação. Aí, tipo, chegou para mim alguns laudos, eu falo, gente, eu não sei nem ler, porque eu não conheço esse teste ainda. Porque um tá vindo dos Estados Unidos, o outro foi feito não sei aonde, o outro foi no laboratório não sei das quantas, sabe? E aí, na pós-graduação, apresentaram mais 3, 4 tipos de exames, ou seja, tem uma oferta já nessa área muito grande e que fica até difícil. Depois você me esclarece, inclusive, fica até difícil para nós profissionais fazer essa seleção do que é bom. Eu lembro que na nossa conversa, esses tempos, você comentou sobre vários tipos de exames. Eu vou deixar essa pergunta mais para o final, mas existe isso também, de padronizar quais os exames, porque não é só sair, não é só porque você tem um poder aquisitivo melhor, que você precisa sair por aí fazendo teste genético Isso. sem ter o tal do aconselhamento, que eu quero conversar sobre você também no Isso. final. Vou perguntar o que é o aconselhamento para você me explicar. Perfeito. Mas eu acho que existe isso, até para você me lembrar para a gente fazer, talvez daqui a pouco, no final da live, esse fechamento sobre o tipo de exames e sobre o aconselhamento genético, porque não é só fazer o exame, né? Exato. Uma professora Perfeito. minha comentou, falou, nossa, eu peço o exame genético e eu levo até 30 dias para fazer a leitura. Gente, não compete no meu orçamento de nutricionista pedir um exame genético e fazer a leitura desse exame genético pelo valor da minha consulta. É muito trabalho. Entende? Então, assim, aí tem nutricionistas abraçando esse trabalho, se sobrecarregando e às vezes nem entregando um trabalho de qualidade, porque está começando a fazer, ainda não tem estrutura, mas eu quero que a gente converse daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. E aí eu queria que você me contasse como que a gente pode investigar os genes do autismo e como que essas questões de investigação desses genes, eles podem nos auxiliar ou podem ser auxiliados com a nutrição e como eles podem também auxiliar e impactar nos comportamentos das crianças, porque eu acho que os pais, né, hoje, a Eu maior acho que é o grande desafio. Os pais querem saber, tá, eu vou investir nisso e comportamento. como que isso vai melhorar. E aí tá uma grande chave que até eu contemplo uma perguntinha que chegou aqui para mim na caixinha, junto com o que você falou, a pessoa mandou, assim, tem genes que alteram o comportamento no autismo? A pergunta, eu lendo literalmente como a pessoa enviou. Então, vamos lá. Primeiro, existe sim a genética do comportamento. Primeira questão. Então, são vários genes já descritos que estão relacionados a um comportamento. E esse comportamento, ele, então, tem uma variação de questões que vão depender do ambiente que a pessoa se desenvolve, claro. Então, o comportamento é uma condição multifatorial, mas existem genes muito marcantes, inclusive genes que a gente sabe que estão relacionados à predisposição para ansiedade, para depressão, para bipolaridade, a questão da impulsividade, agressividade, esquizofrenia. Então, partindo do princípio que sim, o comportamento ele tem uma influência de vários genes, a gente já sabe que esses genes eles podem ser modulados por alimentos, então a gente consegue, através da identificação de alguns genes, melhorar a resposta metabólica do paciente, e isso reflete também no comportamento. Eu vou dar um exemplo, não especificando genes, mas de resultados que eu mesma já pude acompanhar. Crianças que têm já uma predisposição de algumas questões metabólicas, algumas deficiências, e que, ao fazer o exame genético, a gente viu
umas variações de genes, não necessariamente é um gene alterado, isso também é um detalhezinho da genética. Às vezes não é que ele esteja com uma mutação, uma alteração. Ele pode ter o que a gente chama de variação, que é um fator de risco. É tipo assim, ele se apresenta de uma forma que aquela forma se torna um fator de risco para uma alteração metabólica. E aí, outro parênteses, existem vários casos de autismo com alterações metabólicas. E aí, quando a gente conhece o Seria gene. alterações metabólicas para os nossos pais ficarem mais claros, né? Ah, sim, é mesmo, né? São os pais, então, assim, alterações metabólicas, a forma com que a gente vai aproveitar esse nutriente no organismo. Às vezes as pessoas têm uma intolerância a algum alimento, né? Às vezes essa alteração metabólica pode ser de uma predisposição para ocorrer um excesso de como que eu explico isso? Excesso de substrato. Fica um pouco, alguns alimentos podem, inclusive, ser mais tóxicos, né, para a criança. Ativos, Próxima, eles exato. podem ser mais A intolerância absorvidos à através de lactose. gorduras, pode aumentar a lipidograma, pode alterar, inclusive, fases Exatamente. bioquímicas, né? Colesterol, triglicerídeos, homocisteína, enfim, que daí Enfim, e essas alterações refletem, inclusive, por exemplo, nesse caso desse paciente, refletia no funcionamento do intestino dele, que não absorvia bem alguns nutrientes. Aí, como não absorvia bem, ficava alguns substratos, algumas moléculas ali em excesso, causando, inclusive, irritabilidade. E aí, já uma criança com diagnóstico de autismo, se esse detalhe metabólico, inclusive, pode ter contribuído para o quadro. E aí é uma forma de intervenção, porque a hora que corrige essa questão intestinal e essa disfunção no metabolismo, né, a forma com que o organismo dele está aproveitando ali os alimentos e tudo mais, a hora que foi feita essa intervenção, isso refletiu muito no comportamento dele. A mãe, ela relatava, quando eu faço isso e isso, retiro esse alimento, que não estão sendo bem assimilados pelo corpo dele, né, por conta da alteração metabólica, ele melhora significativamente. Às vezes isso vai melhorar o sono, às vezes isso vai melhorar o comportamento. Então, acaba sendo um efeito em cascata. Você melhora, eu falo que é de dentro para fora, né? Então, melhora internamente as questões dos nutrientes que estão ali regulando as funções do corpo, e isso reflete no sono, reflete no comportamento, reflete até na forma com que a criança vai absorver os estímulos das terapias. Às vezes ele está tão desregulado ali internamente por conta dessa nutrição ali, que ele está ali sendo submetido a horas de terapias importantíssimas para ele, quando a gente fala em autismo, mas que ele não está absorvendo. E aí o pai e a mãe falam, não está funcionando a terapia para o meu filho. Ah, mas a criança está fazendo terapia com dor, está fazendo terapia distendida, está fazendo sono, terapia com excesso de irritado. histamina, com excesso de toxinas circulando na corrente sanguínea, com excesso de estimulante que não está sendo processado, não está se liberado, né? Enfim. E aí essa criança não responde, fica autoagressivo, se autolesiona, e, né, sem falar além ainda, né? Sem falar em questões de parasitas, fungos, que daí é uma outra situação, mas que está desregulando essa criança para as terapias, para os comportamentos, e que é importantíssimo a gente ficar de olho nessas funcionalidades, né? Inclusive as metabólicas. Exatamente. Então, essas funcionalidades, elas refletem em manifestações clínicas importantes do autismo. Uma delas, que a gente poderia falar assim, mais marcante do comportamento e, consequentemente, isso na interação, na questão cognitiva, porque para as funções cognitivas também estarem bem alinhadas, bem equilibradas, depende de uma boa nutrição, depende de nutrientes estarem presentes ali nessa região da cabecinha ali no cérebro para que tudo aconteça. Neurotransmissores são sintetizados no intestino, né? Então, se os meus neurotransmissores que fazem coordenação neural são sintetizados no intestino, se essa minha nutrição não é adequada, se esses meus neurotransmissores e esse meu intestino não está sintetizando de forma adequada, o cérebro não vai. E aí vem toda a piora do quadro clínico. E aí você fala, nossa, mas tem mais esse detalhe? Sim, e no autismo cada detalhe desse pode ser um detalhe que vai ajustando ali, então ajusta a alimentação, isso reflete em vários outros aspectos no autismo. Então, e se eu conheço o gene específico, se ele é um gene relacionado a alguma... No exame genético, é possível saber
os genes, como que eu sei? O que que eu fico sabendo sobre esse gene com o exame genético? É possível? Sim, perfeito. É possível identificar, né? Vários tipos de exames vão existir. E aí é importante a gente diferenciar o painel de TEA, que é preditivo, muito utilizado na área de nutrição, o painel preditivo para os exames de diagnóstico etiológico. Mas aí depois eu explico isso, se houver alguém, né, com alguma dúvida mais específica, a gente deixa isso para o final. Mas é possível, hoje eu tenho ferramentas, exames que vão me dizer quais genes podem ser os genes alvo desses tratamentos, dessas intervenções? Sim. Então o exame, o de diagnóstico, mais precisamente, ele, além de permitir identificar se ele tem uma alteração mesmo, uma mutação, que aí é algo mais grave em termos de genética, que a gente está falando, que é um gene que tem ali uma mutação, quer dizer que ele está alterado e a função dele está comprometida. E aí, quando eu identifico essa alteração, eu conheço várias formas de respostas que esse corpo vai ter, que essa criança, esse, né, indivíduo, essa pessoa autista vai ter, porque eu sei a função que está prejudicada. Vou dar um exemplo, às vezes é um gene relacionado às questões neurais, às funções neurais, e que MTHFR. FR, Isso, que é a MTHFR, por metilação, exemplo. Isso. né? Dentre outros, tem alguns, inclusive, relacionados também a questões, por exemplo, como epilepsia. E aí tem muitos pais que não sabem, às vezes, detectar que ele está tendo uma convulsão. Isso tem muito fator genético. E aí, até tudo isso pode ser identificado no exame. Então, a gente conhece o gene, sabe a função que está associada a esse gene, então a gente sabe o que, que pode acontecer no desenvolvimento. Inclusive, eu consigo ver pelo exame do gene se tem mais ou predisposição a novas síndromes, porque ou Dá para as saber se tem comorbidades, sim, mas a as síndromes também? comorbidade. Depende, se tiver alguma alteração genética que já está descrita, que também está relacionada a síndromes, não, e aí só para deixar claro, porque quando a gente fala em síndrome, para as pessoas que não são da área de genética, as pessoas pensam mais nas síndromes conhecidas, como Down, dentre outras. Não é isso, porque isso já dá para diagnosticar antes. A gente pode identificar síndromes associadas ali. Uma síndrome quer dizer que é uma quantidade de manifestações que são frequentes ali, que acontece de uma forma bem típica, por isso é considerado uma síndrome, um conjunto de sinais que podem apresentar. Então, sim, é possível ver se tem essa síndrome como uma comorbidade associada, né? E também com o exame pode ser detectado que o autismo é um autismo consequente de uma síndrome genética. Às vezes a síndrome genética é a questão principal daquela situação. O autismo ele Como sinalizou para aquela T21. T21 é o isso, principal e eu tenho o TEA como uma comorbidade. isso. Tá. X frágil, que é muito comum também ter o autismo, que é a síndrome do X frágil. Então aí tem a síndrome do X frágil e paralelamente o autismo, síndrome de Rett, de Williams, dentre outras que podem ter também associado ao autismo. Então o autismo ele pode vir com uma síndrome, que é o autismo sindrômico, e para fazer essa diferenciação, o exame genético nesse caso, fundamental, porque tem que identificar a alteração genética. E aí, nesse caso, sim, é uma alteração genética que está presente, porque tem uma síndrome genética junto. Mas nem todo caso de autismo vai ter a síndrome. Então, tem o autismo não sindrômico, que não quer dizer que não seja de etiologia, ou seja, de causa genética. É que a causa genética, o gene envolvido, é outro tipo de gene, de alteração ou de variante que não está associado a uma síndrome. Daí o autismo não sindrômico, mas que também tem fator genético envolvido. E eu consigo fazer o exame e vejo tudo isso, que é o que eu vou começar a Sim. aprender. E E sabendo aí, os então, no exame é genes, possível. e aí onde entra isso? Sabendo os genes, que daí é onde entra a parte de, tipo, eu recebi o exame, eu fiz todo né, o exame vem completo para mim. E aí, sabendo os genes, o que pode ser feito? Como que faz Perfeito. com esse resultado? Porque é isso que eu estou vendo, muitos pais chegam para mim com o exame que já foi pedido, mas eles vêm sem muita base, sem muito. Ah, só não O tem, que, não que eu tem faço nada. com Ah, essa teve alteração informação? nisso, mas sem muita importância. Eu queria saber um pouquinho mais sobre.
Então, interpretar esse exame é uma situação bem importante e delicada, porque tem que ser ou o profissional de saúde que está se dedicando ao estudo da genética, como é o seu caso, né? Especializando esse conhecimento, que é um conhecimento, como você falou, na faculdade eu não vi, e isso é muito comum, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, tem coisa que a gente só vai aprender depois que sai da faculdade, porque a saúde, os avanços científicos, eles são enormes. Tem muita coisa que eu também só fui aprender, na verdade, milhões de coisas a gente aprende depois da faculdade, nos aprimoramentos. Ou procurar mesmo um geneticista, um profissional, um conselheiro geneticista, que é o do aconselhamento genético, ou um médico geneticista, ou um outro profissional que seja especialista na área para poder traduzir, vamos dizer assim, o que tem nesse exame genético. E aí, primeiro passo é esse, é entender, porque o laudo do exame, ele vai falar o gene, a localização, o que ele está associado. E vai estar tipo um código lá. Alguns laboratórios vêm ali descrevendo um pouco do que aquele gene já tem na literatura, mas nem todos os laudos vêm. Eu até, sempre que eu vou fazer os exames, eu não tenho exclusividade, eu trabalho com um laboratório só, eu tenho, graças a Deus, parceria com vários no Brasil, mas eu sempre dou prioridade para aqueles que são mais completos e que trazem mais um pouco dessa informação. Porém, ainda assim, eu faço um parecer. O que é isso? Então, como que eu vou usar essa informação? É preciso falar com essa função, o que pode ser feito para a função desse gene ser melhorada. Que Nós não vamos. isso seria o tal do aconselhamento genético, que era o que a gente Isso, conversou lá no início. isso. No Seria pegar esse aconselhamento exame. genético, a gente vai fazer isso, vai entender a história, o que precisa melhorar, quais são os sintomas, as manifestações daquele paciente que podem ser melhoradas. Aí o exame me mostra o gene, ele me mostra o caminho. Olha, o caminho, um dos caminhos, né? Porque não é só o fator genético que está envolvido, mas é um fator que tem uma contribuição significativa. Predominante. Então, predominante, exatamente. Então, o caminho é esse, o gene está alterado nesse ponto. Então, o que pode ser feito? E aí entra uma coisa importantíssima, dando essa resposta direta, a equipe multiprofissional. Porque muitas vezes esse gene, ele pode ser, a função dele pode ser melhorada com a alimentação, com a nutrição, com o estímulo, né? Por exemplo, lá da TO, do terapeuta ocupacional, o estímulo do ambiente, ele contribui. Ele não vai direto no gene, mas ele é um estímulo para o desenvolvimento da criança. Então, lembrando que nós somos um resultado da genética com o estímulo do ambiente. Então, nesse aspecto, aí vem as intervenções. Então, se é um gene que está relacionado à parte cognitiva, aí nós vamos pensar lá no intestino, neurotransmissores, e o pessoal da fisioterapia, da terapia ocupacional, também vai fazer um estímulo pensando nessa parte. Se for algo, por exemplo, e tem genes relacionados a atraso de fala, tem vários. Nossa, eu tô Aí com a gente muita já criança não verbal, não doutora. verbal. E Muita aí a criança não gente verbal. pode ver alguns genes e vem o trabalho da fono, do fonoaudiólogo. Então, sempre pensando nesse aspecto na equipe multiprofissional. E aí passar essa informação para essa equipe para que cada um, com o seu olhar, fono, nutricionista, o médico, TO, físio, psicopedagogo, psicólogo, né? A gente tem assim, profissional de educação física, A turma da aba inteira para estar abraçando essa da criança. aba inteira, essa é a base. E aí cada um vai fazer da sua área uma contribuição, né? Claro que às vezes a gente não pode deixar de mencionar que tem casos que precisa de medicação, igual o gene para convulsão, para epilepsia. Se não estabilizar o quadro, se não parar as crises de convulsão, e isso às vezes inclui o trabalho do neuropediatra de medicação mesmo específica, se isso não for controlado, o quadro às vezes não estabiliza e ele nem responde a terapias, não responde às outras intervenções que estão sendo propostas, né? Então, muitas vezes tem que entrar com a medicação. Agora, a alimentação é sempre uma aliada É igual a nesse aspecto. MTHFR. Se tem essa Sim, alteração, tem que entrar com suplementação, tem que fazer ajuste desse mecanismo, porque esse mecanismo funciona através de nutrientes. E e se é já tem uma super. deficiência, já tem uma alteração e não dá suporte ou substrato para fazer essa conversão, essa tentar conversar se é hiper ou hipometilador, a criança acaba alterando o comportamento,
fadiga, porque daí vai deixar essa criança menos responsiva, vai impactar em comportamento, e Com aí com o certeza. exame a gente também consegue ver isso para ter uma certidão, porque nos exames bioquímicos a gente já consegue ter aquele negócio, ponto de interrogação. Mas com o Sim, exame genético eu consigo ter a certeza também disso, né? exato, porque a gente já conhece a variante desse gene, qual é o que a gente chama de polimorfismo, né, desse gene, e Isso, saber dessa grande eu resposta. queria. Então, até essa suplementação, ela acaba sendo mais assertiva, mais específica para aquele caso. Então, esse é um dos genes mais estudados, que a gente tem muitos relatos, né, e que tem muita comprovação do efeito que ele pode trazer, inclusive de resposta ao tratamento com a alimentação e suplementação. Tem um outro gene que eu gosto muito de citar, que é o CONT das catecolaminas, que está muito relacionado também a Catecolaminas. comportamento, Uhum. ansiedade, até a questão de compulsão alimentar. E dentre outras questões, ansiedade, depressão. E quando a gente identifica alguma variante ali que é mais de risco para esse comportamento mais de ansiedade, mais de agitação, e a gente já sabe que é uma criança com autismo, é outro gene que é alvo, que é um alvo importante com os bioativos, com a suplementação, com a alimentação, porque regular o CONT regula toda essa questão comportamental, e aí vem todo aquele reflexo. Aí estabiliza esse quadro, responde melhor às terapias, responde melhor às funções O cognitivas, o aproveitamento na ambiente escola. tranquiliza o papai e a mamãe atípica, porque a nossa rotina é power, é estresse. Desgastante, eu falo que a maioria dos casos eu percebo que a família ela adoece muitas vezes na situação por conta da condição, né, dos filhos, e a gente tem que ter esse olhar para a família. Então, não, só tá com um probleminha no sono, mas esse sono pode trazer uma série de consequências para a família toda. E qual é o Então, probleminha do sono, né? Não é o remédio para dormir, sabe? O que está acontecendo nessa criança desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir para que chegue na hora que ela deve estar cansada, daí a maioria do relato dos pais é que ela é hiperativa, ou seja, tem energia o dia inteiro. Mas na hora de dormir, que ela deveria estar mortinha, né? Cansadíssima, fadigada para dormir, ela está desperta, está irritada, isso. e E aí, aí, o remédio vai fazer dormir. Não, daí quando você vai avaliar a história dessa criança, nutricional, estimulantes, a parte daí de função genética, exames bioquímicos, essa criança está respondendo, está gritando, está querendo conversar com os pais, está querendo dizer algo que não consegue, na verdade, né? Que é uma resposta. exatamente, aí quando ele não consegue expressar isso, aí ele reflete no E comportamento. E aí esse precisa. comportamento vai piorando e aí vem o ciclo. Então eu sempre falo, a gente precisa contribuir de alguma forma com mais conhecimento, com mais informação, e a investigação genética ela dá mais informação para que a gente tenha mais ferramentas para ir trabalhando em cada aspecto para melhorar de uma forma geral esse quadro clínico. E aí, com certeza, isso gera qualidade de vida tanto para a criança, para o autista, como para a família toda. Né? Então, conhecer mais e entender que a gente não pode oferecer para os casos de autismo o mesmo de todos, porque cada um tem uma particularidade, isso é fundamental. E aí a alimentação ela entra como uma aliada importantíssima, até para essa questão da ansiedade, que é algo muito comum. E aí você falou também do TDAH. São duas questões que têm muitos genes relacionados: ansiedade, TDAH. Também, se a gente for buscar aí na ciência, já tem os genes ali descritos de risco, de predisposição para o comportamento, né, mais hiperativo e também de déficit de atenção, como no TDAH, e para a ansiedade. E aí, identificar esses genes também dá um caminho a seguir. Olha, vamos aqui, vamos para a ansiedade, vamos focar nisso aqui, que acaba refletindo nas outras questões, porque a gente pensa, ele não está tendo aproveitamento na escola porque é uma deficiência intelectual, vai ter esse atraso mesmo, é do autismo, isso não vai melhorar. Se você melhora, e se for um fator genético, por exemplo, relacionado à ansiedade ou um TDAH, se você regula isso, naturalmente, estou falando que é de um dia para o Responde. outro, ele começa a responder melhor, a concentração dele melhora, aí ele começa a absorver mais, e ali daí para frente, né, a gente vai oferecendo cada vez mais um suporte, né, para que ele tenha mais independência. E acho que é uma das grandes questões que os pais preocupam, né, essa independência da criança. Sim, a minha chefe de terapia, né, que é fugiu o nome dela, ela é psicóloga, né, mas ela é a
supervisora aba. E aí, às vezes, quando eu dou uma rateada, sabe? Que a mãe tá cansada das demandas, né? A mãe dá uma rateada ali e tal, daí ela fala: como que você quer ele aos 18 anos? Porque a gente não tá pensando em Frederico agora, aos 4. Nós estamos pensando Pesa, né? em Frederico aos 18. Como que você quer Frederico aos 18? E eu sou muito, né? Eu quero tudo, eu quero fazer, eu vou. Mas às vezes eu tô rateando, porque tem aquelas atividades que ela passa que eu falo, ai. Daí eu fico pensando, só eu que não faço, né? Daí vem aquela cobrança de manhã típica junto, enfim. Mas ela fala, o que a gente quer? A gente quer deixar ele independente para os 18 anos. Como que a gente quer ver Frederico aos 18 anos, né? E aí, para isso serve tudo pouquinho que a gente faz a mais vai responder parte genética, nutrição, terapias, e ele responder um pouquinho mais para que quando ele tiver lá a vida ativa no colégio, que talvez o meu também tenha um TDAH, né? Não seja tão impactante, ou que a gente consiga corrigir os que tá ali, os genes alterados, para que a gente possa fazer com que ele responda melhor. É isso, né? Com certeza, é um passo de cada vez, é desafiador, só vocês sabem, né? Eu falo, cada mãe que sabe esses desafios, e esse seu relato é de praticamente 100% das mães que eu converso, e que muitas vezes me traz uma angústia muito grande, né? De não ter muito o que fazer, mas ao mesmo tempo conversar com várias, a gente percebe que essa cobrança de mãe atípica, né? Ela acaba existindo porque muitas vezes é muito, muito desgastante. E são seres humanos, né? Que em alguns momentos vão fraquejar ali. Mas aí o que você fala que chama atenção? Que é uma preocupação até como uma pesquisadora da área, né? Eu estou dizendo como uma pesquisadora da área. Hoje a gente foca muito na criança porque eles vão se tornar adultos. Eles vão chegar numa fase que, e muitas mães também, não sei se é o seu caso, tem muita angústia assim, eu posso não estar aqui para dar esse suporte todo para o meu filho. Então, como que o meu filho vai estar lá na fase adulta, na adolescência, ou como que ele vai estar se eu não estiver aqui? Então, você tem que oferecer agora, nessa fase de plasticidade neural, de, né, mais estímulos possíveis para que ele chegue nessa independência, e que é possível, por exemplo, também, né, pensando nesse aspecto, por mais que tenha fatores genéticos, crianças que estão no nível de suporte 3, variar, depende do fator genético. Vamos pensar em algo não sindrômico, porque quando tem uma síndrome mais grave, fica um pouco mais difícil. Mas eu estou falando que é possível, né? Transitar ali no nível de suporte. Então, hoje, uma criança tem um nível de suporte 3, ela pode ir para o nível de suporte 1, desde que seja feito esse trabalho, que é O mais desgastante, precoce que é possível. importante, mas que é possível. Principalmente se não tiver algo sindrômico, né? Associado, porque, né, tem que considerar tudo isso. E também o contrário, né? Doutora, a maioria dos pais nem sabem o que é algo sindrômico. Nem sabem que pode ter mais comorbidades associadas, porque a informação ainda está muito superficial. A gente tem uma gama de pais muito sensíveis, de classe social também, então estão muito desassistidos. Quem tem condições de fazer, né, também está apertado, porque plano de saúde hoje não é fácil, mas quem está à mercê do setor público acaba nem tendo, né? O que a gente está falando aqui para eles é algo Um pouco longe, né? E aí que está esse trabalho que a gente tenta, né, Joyce, dentro do que a gente consegue, né, oferecer de suporte, seja numa gratuito, informação, numa que é o rede caso da nossa live, social. que é distribuir conteúdo Isso, gratuito, de estar ali, eu falo, a gente está ali às vezes no direct mesmo, por mensagem, para tirar uma dúvida que parece que, né, para a mãe, ali, a familiar, uma dúvida que, que ele fica com vergonha de perguntar, que ele acha que não deveria, mas nós estamos realmente, pelo menos eu falo por mim, sei que você também, para isso, estamos aqui para isso, para levar essa informação de forma mais acessível, com muita responsabilidade. Eu falo que isso é importantíssimo, falo isso muito para os meus alunos, a gente tem que você ter não pode virar responsabilidade marketing, né? Não pode virar para só, não pode virar virar só dinheiro. marketing, para não passar por cima de alguns valores que são importantíssimos, que para mim hoje, acima de tudo, é o bem-estar da família, né? É você realmente oferecer, contribuir com aquela família, né? Contribuir de alguma forma com aquela família. Se a gente pudesse, a gente, né, faria, claro,
até exame genético sem custo, mas isso a gente já não tem esse controle, infelizmente. Mas o que a gente pode Doutora, fazer, a gente está por aqui. eu quero te perguntar sobre uma palavrinha que você falou, que é os polimorfismos. Que são eles e onde eles podem estar e impactar no autismo? Tá. Então, é aquilo que eu chamo de variação, de variante, melhor dizendo, genética. Polimorfismo, se a gente pensar na palavra poli, quer dizer várias, morfismo, né, de estrutura. Então, tem um gene que tem um nome específico. Vou falar o nome de um gene aqui que você já conhece bem, que é o MTHFR. Ele é um gene. Mas ele tem polimorfismo, quer dizer o seguinte: ele tem, às vezes, algumas variações com que ele se apresenta, sabe? Então, ele vai ter variações, ele às vezes vai estar numa forma, numa pessoa, na outra ele vem de outra forma, e aí por isso polimorfismo, várias formas que ele tem de se apresentar. Algumas vezes, a forma dele pode ser considerado, um tipo de polimorfismo dele pode ser considerado um fator de risco. Por quê? Porque ele, naquele polimorfismo, não tem o funcionamento ideal para poder fazer, por exemplo, o metabolismo, as reações do ácido fólico, né? E aí isso pode ser um problema, e aí daí vem a questão do uso muito do metilfolato, né? Que é numa linguagem mais sua, né? Mais específica da nutrição. E tem o polimorfismo dele, ou uma forma com que ele vem, que não é de risco. Então, é quando a gente fala assim, o fulano tem o MTHFR, todos nós vamos ter esse gene, porque todos nós precisamos metabolizar, né, o ácido fólico. E o Porém, metil, a todas as bases forma, metils, na verdade, né? Todas as partes isso. de E aí metilação. a forma, o polimorfismo é o jeito, qual foi a forma que nós herdamos do pai e mãe. Então, às vezes, a gente herdou um polimorfismo, uma variação desse gene que pode ser de risco. Isso vale para o MTHFR, como vale para outros genes que são polimórficos, que têm esse polimorfismo. Né? Então, é por isso que eu falo que nem sempre o fator genético no autismo vai ser de uma mutação, um dano no gene. Às vezes é a forma com que ele veio que já é relatada pelos estudos que é uma forma, um polimorfismo que é de risco. Então, o polimorfismo é isso, é uma E o forma. risco significa, opa, vamos ficar de olho porque tem a tendência ou tem a predisposição para adolescência ou para a vida adulta de desenvolver Isso. E situações. principalmente identificar isso de forma precoce é importante porque tem sim o que pode ser feito diante desse resultado. Não é porque é uma questão da genética que é uma sentença, é genético, não tem o que fazer, não tem como mudar. A gente não muda por enquanto, até que se tenha ali as terapias gênicas, a estrutura do gene, mas a gente pode melhorar a forma com que ele funciona, como que ele se apresenta no nosso corpo, e quanto mais cedo a gente faz isso, lá na fase da adolescência, do adulto, o resultado vai ser melhor, né? Então aí a gente consegue moldar um pouquinho esse funcionamento. E isso é o que a gente fala de epigenética, envolve a epigenética também. E a epigenética, e querendo ou não, a gente consegue mudar o seu destino, que a gente fala, né? Porque quando eu atendia só nutrição e funcional, emagrecimento, controle de doenças, a gente fala, a gente consegue modular esses genes para que você não tenha lá na frente as mesmas predisposições ou até mesmo as doenças que os seus pais, seus avós tiveram, porque a gente vai modulando. No autismo, a mesma coisa, porque também pode acontecer essas comorbidades, como alteração lipídica, colesterol, triglicerídeos, ainda Com mais com certeza. medicação, né? Glicose, resistência à insulina. Eu pego muito paciente com resistência à insulina, meus pacientes TEA, né? Obesidade, são Tudo todas. isso entra. É, Exato. Então é possível, assim, eu falo, genética não é sentença, genética não é destino. Entender o fator genético, eu sempre falo muito que a gente tem que usar a genética a nosso favor. Eu tenho isso aqui, então agora eu sei o que eu posso fazer. Claro que eu preciso de ajuda nisso, ajuda de profissionais capacitados que vão saber o que fazer diante dessa variante genética de risco que eu tenho. Lembrando que algumas comorbidades que você falou, diabetes, hipertensão, às vezes até a questão dos distúrbios, assim, mas a questão da saúde mental, né, como depressão, são multifatoriais. E a gente consegue, sim, com alguns ajustes e intervenções, fazer com que, mesmo que haja uma predisposição genética, a pessoa não manifeste.
Não manifesta. Então, isso é Tem a possível para predisposição, mas algumas você não tem o questões. diagnóstico porque não está manifestando sinais e sintomas. Isso é muito válido. Vou dar um exemplo também aqui rapidinho, sei que nosso tempo está acabando, da obesidade. A obesidade tem genes de Até porque eu predisposição e tenho mais uma fatores de pergunta. risco. Tá. E aí, esses genes de risco para obesidade, né? Já foi feito estudo em gêmeos, gêmeos que são idênticos, univitelínicos, que foram adotados por famílias diferentes, com estilos de vida diferentes. Então, mesmo eles tendo o mesmo fator genético, que era a variante de risco para obesidade, por estarem em ambientes diferentes, um ficou, né? Chegou ao quadro de obesidade e o outro não. Por quê? O estímulo, o ambiente interferiu, mesmo que tivesse esse fator genético. Então, tem muitas condições que, se a gente souber como conduzir, a gente sim pode prevenir algumas condições, principalmente comorbidades. Muito bem. Doutora, quais os exames genéticos são os mais aconselhados ao TEA? Porque, como eu te falei no início da live, hoje no atendimento está aparecendo tanto, e nos Estados Unidos, quem tem acesso lá, tem esses que dá para comprar em farmácia, que faz pela bochecha, né, pela saliva, pela Sim. bochecha. E aí já vem o relato, você entra no site, já tem. É aconselhado, tem alguns que são bons, mas tem N, né? Uhum. Como que eu faço? Quais são os exames genéticos que são mais aconselhados para o TEA? Certo. Hoje, os mais aconselhados, assim, seguindo o que é o protocolo de investigação, são os exames mais de diagnóstico do que preditivo. O que seria o exame de diagnóstico? Que detecta o gene e se tem alteração nesse gene ou se essa é uma variante de risco. Esses aí, a gente sempre, de acordo com os protocolos, começa com cariótipo, que é um de triagem, para ver se tem uma alteração a nível cromossômico, que é maior e que pode estar associada a uma síndrome. Então, primeiro cariótipo, que a gente, Que foi né, o que vê o o geral. Frederico fez para avaliar aquela situação que o papai tinha uma alteração cromossômica, e foi o primeiro que foi feito, né? É Para esse. poder excluir. É uma triagem que vai, às vezes, até nem tem o sinal clínico. Então, os pais não precisam assustar quando o profissional, seja da genética ou mesmo o médico, ele solicita ali já um cariótipo, e aí, às vezes, vê que o cariótipo é para detectar síndromes. Ah, não, será que o médico está suspeitando que meu filho tem síndrome? É uma triagem, não Nossa, precisa quem prescreveu foi a excluir nossa neuro para investigação por conta do histórico do pai. o Ela histórico. pediu, E aí, então, é um exame importante de triagem ainda para excluir. Então, o cariótipo deu normal não é uma alteração a nível estrutural e numérico de cromossomo, mas vamos para o próximo passo. E aí, de acordo com os protocolos, se for um menino, faz-se a pesquisa do X frágil. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de casos de autismo em meninos associada à síndrome do X frágil. Então, é importante eliminar que não tem essa síndrome também. Alguns casos, quando os profissionais veem que não tem nenhuma manifestação clínica que faça sentido para o X-frágil, ele vai direto para o CGH-Way. Então, uma outra recomendação é que tenha a avaliação de um especialista, porque principalmente se isso não for feito por plano de saúde ou pelo SUS, a gente pode encurtar esse caminho para que a família não gaste com muitos exames. Então, a gente tem que ter o olhar de especialista mesmo para falar, não vamos fazer o cariótipo, não vamos fazer o X-frágil, vamos direto para o array ou vamos direto para o exoma. Isso é possível. Porém, essa visão e essa orientação depende de um profissional especialista que realmente vá observar que, naquele caso, por uma questão que envolve aí custo e tudo mais, ele vai direto, né, para um exame mais amplo. E aí vem o CGH-Array e o exoma, que são hoje os mais amplos e sensíveis. Por quê? Porque eles vão mais além. Eu falo que é como se fosse uma lupa. A gente vai aumentando ali a visão do material genético. Começa assim, aí vai, sabe, vai ampliando, igual quando a gente dá um zoom numa tela de um celular, a gente vai dar um zoom no material genético, vai começar a ver alterações que são, às vezes, menores, às vezes até pontuais. Aí vem o CGH-Array, que é muito indicado para o autismo, porque existem vários casos de autismo onde as alterações, elas são microdeleções e microduplicações, que o array detecta. E ainda existe alterações que não é nem micro, às vezes é pontual, é em uma base, né? E aí o exoma é que vai detectar. E aí, então, são esses os principais para que a gente tenha uma informação genética de qualidade para poder fazer os direcionamentos. Mas existem os painéis genéticos também. Às vezes um painel genético específico para uma síndrome, usando ainda o mesmo método ali de sequenciamento.
às vezes painel genético preditivo. Esse é um detalhe que eu queria chamar a atenção. São exames que podem ser feitos, que são esses mais utilizados, né, em outros países e que são mais para score. Ele não vai me dar uma alteração, ele me dá um score de risco. Ele vai falar assim: olha, a chance de ter autismo é média ou acima da média. Então, ele é um exame que a gente fala que é preditivo, ele dá um score, mas ele não te dá a alteração específica para você ter um pouco mais de Ele não te dá informação para uma intervenção. base refinada como o exoma, por exemplo. Exatamente. E aí, só mais um porém, isso a gente está falando para autismo. Esse mesmo método de exame preditivo, quando ele é para a área nutricional, ele já me dá muita informação. Porque nesse score, a gente sabe o que absorve mais, o que tem mais sensibilidade, para poder fazer a estratégia melhor. Então, por isso que é importante o olhar do profissional na hora de orientar. Senão a pessoa, inclusive, pode gastar muito dinheiro com exames genéticos. Esses dias eu recebi um caso de uma paciente, ela veio com um monte de exame que ela fez, né? E assim, claro, eu aproveitei muita coisa dos exames, mas ela acabou tendo que fazer mais um. Ela falou: nossa, eu gastei R$ 8.000 com exame genético, tudo com exame preditivo, e ela precisava de um exame de diagnóstico para o objetivo dela. Porque o exame preditivo, ele não dá, o próprio nome fala, ele é para você predizer algo e fazer uma intervenção como uma forma de prevenção. Mas ele não é de diagnóstico. A gente tem que separar isso de acordo com o caso, né? E aí é importante, então, só reforçando que para autismo hoje existe esse protocolo: cariótipo, X frágil se for menino, array, exoma. Seriam os principais. Os principais. Muito bem. Doutora, eu adoro, né? Se você quiser acrescentar mais alguma informação sobre o que a gente conversou, mas eu acho que ficou muito Então, claro. eu acho que a gente contemplou o que me mandaram aqui. A gente acabou falando dos genes do comportamento, que foi uma pergunta que chegou. Me perguntaram da genética e autismo e nutrição, falamos o tempo todo. Aqui teve Como que alguma os... pergunta de autismo nível 2 com mutação genética TMEM63A. Ver. Pai com a mesma mutação, porém sem informações no banco de dados. Qual o próximo passo para fechar diagnóstico? Sem informações, deixa eu ver se eu acho, no banco de dados. Tem que subir. Achei. Tá, mutação genética, pai com a mesma mutação, porém sem informações no banco de dados. Qual é o próximo passo para fechar diagnóstico? Aconselhamento genético. É importantíssimo, porque alguma coisa no banco de dados tem que ter, porque senão esse gene nem seria encontrado. Então, se ele foi, se tem uma mutação nele relacionada, ele está num banco de dados, tem que ter uma função dele ali. Então, às vezes, esses bancos eles são constantemente atualizados. Então, é preciso ver. Às vezes, o que pode ter acontecido é que a informação que está no banco de dados não está diretamente relacionada a um diagnóstico ali específico, mas provavelmente tem muito aí. Se tem um exame genético com essa mutação, tem informação aí para você. E essa informação pode ser bem importante para fechar o diagnóstico. Aí é procurar um profissional, e nesse caso eu sugiro que seja um médico geneticista ou biomédico geneticista que faça o aconselhamento genético, porque já que você já tem o exame, agora é só fazer a interpretação e te dar um relatório desse resultado, tá? Se precisar, a gente faz isso também na clínica e Acesse o atende o Brasil contato da todo, doutora, Thaís. o online, porque eu bato o olho aqui, eu já sei, assim. Ai, Voltei. então, aqui Porque ele cai aqui na hora que eu vou ler ali, eu saí. aperta sem querer, eu acho. Eu não Ah, sensível à tela aqui, mas tem mais alguma nesse não, sentido? tem uma paciente, a Aline, sou TDAH adulta e gostaria de ter sido diagnosticada na infância. Mas a doutora Joyce está me ajudando muito. Uma paciente, o TDAH, né? Porque o que acontece? O TDAH acaba que tem o diagnóstico, teoricamente, só pode dar a partir de 6 anos, né? Mas como a informação dos adultos hoje, pensa, tá vindo toda essa informação agora pra gente. Eu falo, quando eu comecei a investigar autismo, eu não sabia nada sobre autismo.
que era vida atípica, não Uhum. sabia. Então, pensa para os pais desses nossos pacientes que estão com o diagnóstico agora de adulto. Não tinha informação, não tinha como. Então, eles passaram pelo mundo escuro. Pensa quantos anos, né? Isso é muito. Mas a gente, eu entendo o que ela fala, mas não se culpe. Se eu pudesse falar, né? Se eu puder falar isso para ela, assim, de queria ter se diagnosticado antes e tudo. Porque ainda assim, né, a gente sabe que tem muito o que ser feito e que, ainda se falando em TDAH, eu costumo falar que o hiperfoco, às vezes, do TDAH traz tantos benefícios que eu falo assim, nem sempre é algo tão Equilibra. assim, né? Vamos ver pelo lado bom, que tem muita coisa para tirar e essa culpa que preocupa, porque às vezes isso não é fácil para a família ou mesmo para a própria pessoa suspeitar disso, né? Você mesma viu que você só foi ter esse contato e ter essa noção dessas comorbidades associadas ao autismo ou mesmo das questões comportamentais depois de muito, né, Tudo. de ampliar muito o conhecimento. Sim. E tem uma pessoa que me mandou aqui uma pergunta bem ampla aqui, importante, que é até difícil assim de responder, mas que vale a pena a gente comentar. Ela colocou assim: a engenharia genética pode ajudar a diminuir casos de autismo? Olha só, como algo assim no futuro, futurístico, né? O conhecimento de ferramentas genéticas poderia ajudar a diminuir, na verdade, uma série de fatores ambientais. Lembrando que então o autismo ele tem uma contribuição genética importante, mas alguns fatores ambientais a gente já pode utilizar, né, desse conhecimento de contato com substâncias tóxicas, de ambiente intrauterino adequado para Inflamação minimizar corporal durante a inflamação gestação, corporal, utilização de medicamentos, né? tudo isso. Estresse. Exatamente. E a questão da engenharia genética, muito, né, talvez lá na frente, é a questão da gente poder fazer algumas edições em genes. Isso tem sim uma perspectiva, mas para casos de realmente doenças, não é o caso do autismo, que realmente sejam, estão sendo alvo dessas pesquisas, tá? Então, só para deixar claro aqui, que mesmo sem a edição genética, a gente sabe que esse conhecimento essas informações, né, sobre a etiologia do autismo já são suficientes para a gente poder diminuir e ter essa possibilidade de. Não estou dizendo que isso é 100%, né? Dou sempre o exemplo de pais que já têm um filho autista, sabe que tem fator genético, me procura para saber a chance de ter o segundo filho autista. Isso é muito comum. E existe, os dados mostram que em torno de 12, 15% de risco a mais, né? Então, aumenta a chance de um segundo filho autista. Depende, se é menino, menina vai variar um pouquinho, mas uma média de 15%. E aí, o que eu posso fazer? Por mais que seja uma condição, eu gostaria de que meu filho, meu próximo filho, não tivesse, porque existe todo um desgaste de terapias e tudo mais. E mesmo fazendo todo o controle do ambiente, a gente não tem esse controle do fator genético e de como os genes vão estar ali, interagindo no momento do neurodesenvolvimento, lá nas primeiras semanas da gestação. Né? A gente pode, de todo jeito, fazer de tudo ali, né? Ambiente favorável, ambiente intrauterino favorável, e ainda assim a gente está sujeito a uma desregulação aleatória. Então, é possível minimizar, mas isso não garante que vai evitar 100%. Né? Só para Doutora, deixar tem claro. mais uma perguntinha aqui. Nutrição incorreta pode modificar algum fator genético? Pode. Vou dar exemplo, saindo um pouquinho aqui do autismo, mas porque eu acho que vai ficar mais fácil a pessoa entender. Câncer. Se você tem um gene de predisposição para câncer, uma alimentação, principalmente com industrializados, que liberam o que a gente chama de radicais livres, né, que são componentes que têm o poder de ir ali na célula e dar aquele start para aquela célula que está prontinha para começar a se desenvolver de forma acelerada. E aí você tem uma predisposição genética para o câncer e a alimentação errada vai ali, né, dar o gatilho. Tem até uma frase dentro da área da genética que a gente vê muito na internet, fala assim: a genética te dá a arma, mas quem puxa o gatilho é o seu estilo de vida. É mais ou menos assim, né? Então, é nesse sentido, né? Respondendo essa pergunta. E essa sua Pode sim. frase resume a questão que eu acho que vou deixar aqui de reflexão para os pais atípicos, né? O diagnóstico ele existe. As
os prejuízos, as sensibilidades, os atrasos existem. Nível 1, nível 2, nível 3, suporte. Mas quem vai conduzir o nível disso em todos os setores são vocês, né? E sendo que a alimentação e a nutrição, a suplementação é uma ferramenta essencial para o fator de minimizar esses gatilhos, minimizar, Exatamente. limpar esse ambiente biológico, né? Tentar entrar com A bioativos, com gente protege a antioxidantes. célula com esse ambiente favorável de alimentos, a nutrição favorável, porque, como eu falo, parece que é um detalhe, mas é um detalhe que faz um efeito em cascata. Quando você protege a célula, seja relacionado ao neurodesenvolvimento, relacionado à absorção, ali, células diversas que a gente tem no corpo, né? Que tem ali um fator genético, mas você protege com essa alimentação adequada, com o nutriente adequado, você equilibra ali inicialmente de dentro, né, a parte interna, e isso reflete depois no externo, reflete no intestino, que reflete no comportamento, que reflete na socialização, na interação, no cognitivo, na escola, na No resposta à autodesenvolvimento, terapia. no desenvolvimento. Grande abraço, professor Niltinho Freitas, Ah, mandando um oi aqui para mim. Gente, Niltinho Freitas, abrindo aqui totalmente fora da área, Niltinho Freitas, que saudade dele. Ele é um professor, né, da área que não, ele é de luta, irmão do Popó, do campeão Popó, né, do olha, grande seja campeão Niltinho. bem-vindo. Grande abraço, foi meu professor de luta. Fazia tempo que eu não o via por aqui. Obrigada, querido. Sempre prestigiando. E é isso, então, né? A gente está sempre suscetível a perceber que a alimentação, o reflexo, ele é realmente de dentro e acaba mostrando depois nesse efeito em cascata. Isso pode ser, por um lado, como eu falei, né, de proteção, da gente cuidar da saúde, e o efeito contrário, que foi a pergunta que a pessoa fez. Uma alimentação errada pode gerar um gatilho para um problema de saúde? Potencializar. Sim. Aí vem o contrário, de fora, uma alimentação errada, que desencadeia alterações internas e ele desregula todo o metabolismo, essas reações, né, do nosso organismo. Começa a ver, inicialmente, vamos pensar em um ganho de peso, inflamação, aí vem uma doença cardiovascular, resistência à insulina, diabetes e, por fim, né, até questões mais graves, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque sim, a Principalmente no alimentação. TEA, que eles têm tendência a ter algumas alterações de detoxificação, de sobrecarga hepática. Então, assim, já tem uns pontinhos que já são uns marcadores meio que tendência, vamos talvez não seja essa palavra, Sim, mas que a gente já tem que ficar de olho com o pontinho de interrogação. Então, se você perfeito. perder a mão na alimentação industrializados, né, ignorar as orientações da nutrição, da alimentação mais limpa, da alimentação direcionada, né, vai acabar fazendo com que vire esse efeito cascata que você falou e potencializando maus resultados. Exatamente. Então, assim, como eu falei, a alimentação hoje ela previne e trata várias condições, e isso não é diferente quando a gente fala em autismo. Mas principalmente, gente, só para reforçar, porque já existem evidências científicas de quanto, de uma quantidade enorme de genes que estão relacionados a metabolismo. Lembrando que o metabolismo são essas reações que o nosso corpo tem com os alimentos. E aí, quando está relacionado essas reações com os alimentos, quando esses genes estão alterados, e a gente sabe que isso acontece no autismo, isso desregula o funcionamento interno do corpo dessa criança, que vai refletir em tudo ali fora. Por isso que, né, com essa fala, a gente responde aqui uma série de dúvidas. Por isso que, sim, o exame genético vai ajudar a escolher a intervenção, porque ele dá mais informações de como o seu corpo funciona, porque são vários genes já descritos associados não só às condições metabólicas, mas comportamentais, cognitivas, atraso de fala, muito do que está presente no autismo. Então, conhecer mais sobre a individualidade de cada um nos ajuda a entender como que cada corpo funciona, como que cada cabecinha E funciona, fazer para que a gente intervenção possa fazer a direcionada, intervenção. né? Exato, Pontual. personalizada. É ali um ponto-chave para essa questão. É essa que é a nossa busca, né? Constante, de forma multidisciplinar. Ai, muito bem.
Estou muito feliz com a nossa live. Muito bom, né? Eu adoro, estou sempre à disposição. Quem tiver mais alguma dúvida, quiser me mandar depois no direct, sempre dou um jeitinho de responder, né? Sei que às vezes isso pode gerar aqui, depois que desligar, né, algumas dúvidas mais particulares, fico à disposição, Até tá? porque, E mais uma vez, obrigada. doutora, esse horário é o horário que as mamães atípicas, o meu eu tive que terceirizar, né? Aham, Mas é o horário de fazer rotina de sono, de arrumar comida. Então, muitas delas não estão aqui, né? Então, essa live sim, vai refletir, vai ficar, vou deixar ela salva aqui no perfil, então ela vai ótimo. refletir e aí você se coloca à disposição para eles acessarem o teu Sim, com perfil, certeza. tirando dúvidas. Que bom que você vai deixar salva, que aí se alguém precisar, fico à disposição, porque a gente sabe que a rotina das famílias atípicas, ela é também, às vezes, um pouco, né, atípica ou não, na verdade pode ser, né, só diferente dos horários, né, que a gente às vezes prepara aqui essas informações. Mas muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar, né, um pouco desse conhecimento. A genética ainda é uma área um pouco distante, então cada vez que alguém me propõe falar um pouco de forma descomplicada, né, tentando levar um pouco dessa acessibilidade à informação, eu realmente fico muito feliz, muito grata, né, por isso, porque eu acho que nós precisamos realmente de ter mais informação. E eu fico muito grata por você ter aceitado o meu convite e espero que a gente comece a trabalhar em parceria com os Com aconselhamentos, porque certeza, com é algo certeza. que eu estou deslumbrada e eu quero esse a mais para os meus pacientes, né? Eu quero esse a mais com qualidade para os meus pacientes. Perfeito. A doutora Luciana, ela é psicóloga, se não me engano, neuropsicóloga, falou que Eu, perdeu, mas a vai doutora ficar Joyce gravado. acabou de falar, Luciana, vai ficar gravada. Beijo, obrigada, viu, por estar aqui. Gente, boa noite, muito obrigada mais uma vez e fico então aqui à disposição. Joyce, beijo grande. Eu que Obrigada, viu? agradeço. Obrigada também. Tchau, tchau, boa Boa noite e noite. bom descanso. Obrigada, tchau.